Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast. Bom, nosso primeiro com Arthur Fonseca deu muito certo e nós voltamos, né? Isso mesmo. E hoje eu estou aqui na mesa compondo esse novo programa, esse novo projeto da Paróquia de Cristo Rei. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. São 225, acho que eu até vi. E a quem comentou também. E a Meg, que ela falou do Spotify, já estamos no Spotify, viu, Meg? Pode acessar lá, a gente está deixando o link lá embaixo também, você pode acessar. As redes sociais. E a gente vai pro novo... A gente ganhou um nome, né? Ganhamos o nome. Agora Fala Cristo Rei. Agora é isso, Fala Cristo Rei. Na verdade, podcast Fala Cristo Rei. Você pode procurar nas redes sociais. A gente vai estar abrindo umas contas também no TikTok, no Instagram. O Instagram já tem. É verdade, a gente vai fazer os cortes e botar lá também, para você acompanhar e desenvolver também. Então, como deu muito certo, nós trouxemos uma pessoa muito especial para nós aqui, que apoia esse projeto também, né? Arthur, pode apresentar ele, por favor, que eu não tenho a honra de apresentar ele. O nosso reverendíssimo, querido, importantíssimo, internacional, Padre Pedro. Boa noite. Seja muito bem-vindo, viu? Boa noite, que prazer estar aqui com vocês nessa noite. Estou aqui para compartilhar com vocês desse segundo programa, Sim. Que bom compartilhar com vocês, tendo em vista já esses últimos tempos que vou estar aqui com vocês. E que bom ser sabatinado aqui nesta noite com vocês. É um prazer enorme de estar recebendo o senhor aqui. O senhor sabe que pra gente o senhor é um cara especial. Não vai chorar durante o programa, porque o senhor é meio emocionado assim, mas a gente está aqui para entender um pouco quem é o Padre Pedro, quem é a pessoa Pedro também. Antes de ser padre, foi uma pessoa, né? Isso. Uma pessoa chamada Pedro, era o Pedrinho, Pedrão. Antes da gente ver o Padre Pedro, tem que ver o senhor Pedro, né? O Pedro Júnior, né? Então, vamos contar a sua história. Quem é Pedro Júnior? Para começar, eu gostaria de começar dizendo quem é o Júnior. Porque se eu começar a minha história, eu começo como Júnior. Sim. Que eu sou Júnior em casa, não é? Onde eu moro, eu sou o Padre Júnior. Em minha casa, eu sou Júnior, né? É interessante. Eu sou natural de Araguaína, Tocantins, de um bairro que se chama Barros, que é o último bairro da cidade. Até então, alguns anos atrás, era um bairro separado, hoje é junto. Eu sou filho de uma família, meu pai e minha mãe são piauienses. Eu lembro que eles contam a história, minha mãe conta a história que veio do Piauí enquanto criança, que vieram de cavalo do Piauí para o Tocantins. Naquele tempo não tinha carro, Sim. né? Então eles vieram, as crianças pequenas, dentro daquele jacar, aqueles balaios nos cavalos, e eles vieram. Nossa. Né? E meu pai também, ele veio também, ainda adolescente, para Araguaína também. Claro que não chamava Araguaína, chamava Lontra, era povoados. Lontra? Era povoado Lontra, porque tem o rio Lontra. Então, Araguaína é uma das mais novas cidades do que as outras, Tocantinópolis, Filadélfia. Araguaína é a mais nova, né? Ela cresceu porque ela é polo e ela está à margem da BR-153. Bom, eu sou de uma família que veio do campo, né? Minha mãe sempre trabalhou como faxineira de um colégio e aposentou como faxineira. E o meu pai trabalhava na lavoura. Então a gente desde pequeno também trabalhou na lavoura. Na roça mesmo. Na roça mesmo, na enxada. Na enxada, no toco. E é interessante, minha mãe casou com 16 anos, meu pai tinha 21 anos. E eu lembro que meu pai casou e disse que não tinha nada, então hoje não tem, né? Mas deu uma melhorada. Então nós fomos 7 filhos biológicos. A primeira filha morreu. Né, quando ainda pequena, e biológico nós somos 6 biológicos, 4 homens e 2 mulheres biológicas. E depois de muitos anos, minha mãe criou outra menina, que é a filha dela do coração, que é a Mariana, que hoje tem 23 anos, não é? Então eu venho desse ciclo de família da roça, de uma cultura de igarapé, de pular em manga, uma cultura um pouco indígena do campo, né? Eu fui criado dentro dessa cultura até os 12 anos. Eu sou o quarto da família.
Até os 12 anos eu morei aí no bairro com a minha família, né? Era muito mimado? Não, minha mãe metia a chibata mesmo, porque era muito danado. Eu posso contar, eu lembro que minha mãe trabalhava no colégio e meu irmão, eu fui maior, meu irmão, ele é mais velho que eu, mas ele dá no meu ombro, ele é baixinho, o professor Renilson. Então, quando a minha mãe saía do colégio, encontrava a gente jogando bola na rua, ela só fazia olhar, vai já para casa, e a gente já chegava, já sabia onde era o lugar da surra. Porque ela disse que não criava filho para ser vagabundo. Então, dentro daquela cultura, a gente foi entendendo com o tempo que minha mãe trabalhava, meu pai na roça, e ela não queria que os filhos fossem mau exemplo. É tanto que dentro daquela cultura, é claro que hoje é diferente, mas todo o esporro que minha mãe me deu, às vezes umas lapadas que ela me deu, foi nos fazendo aprender mesmo o sentido da vida. Mas a vida não foi fácil, né? Aquele começo, os meus irmãos tinham que trabalhar muito cedo na roça e estudar. Minha mãe dizia, o que eu não tenho nada para dar para vocês, o que eu tenho é o estudo. Então minha mãe forçava a gente a estudar. Então a gente sempre foi incentivado a estudar, né? A não parar de estudar. E pode falar. Nessas danadices do senhor da sua infância, não chegou a apanhar de galho de goiabeira? Ô, meu filho! Olha, é o pior cipó. Realmente. Que aquilo ela esquenta no fogão e não quebra aquele cipó. E outro era galho de tamarindo. Meu Deus, aquele não quebra, gente. Não quebra, esses aí. Tá, mas aí eu lembro que eu estudava e quando eu chegava do colégio, eu pegava a comida, ia de bicicleta levar para a roça. E à tarde a gente ia trabalhar, né? Então naquele tempo era necessário que a gente ajudasse os pais na roça, né? Você tinha quantos anos assim? Eu posso de 9 anos para frente, 8 anos para frente já ajudava na roça. Quando eu era muito pequeno, eu lembro que não conseguia trabalhar na roça, mas eu ficava no barraco colocando lenha na comida. Não sabia fazer a comida, mas eu ficava pelo menos botando lenha. Até hoje, né? Aí depois a gente já foi trabalhando. Eu já trabalhei cortando arroz, pegando arroz, milho, capinando. Mandioca. Capinando mandioca também. Acho interessante que do pé de arroz às vezes a gente cortava e plantava de novo. Aí morria, né? Quando ficava eu e o pai, a gente trabalhava muito. Mas quando era só eu e meu irmão, só era para brigar. Meu pai dizia que eu não nasci para roça. Disse que eu arrumava uma mijação. Já dava aquele migué. Preguiça. Arrumar uma mijação para não ir trabalhar. Enfim, cada um nasce para uma coisa. E aos 12 anos, eu lembro que onde eu morava não tinha energia, nos bairros não tinha energia, só tinha até o 4º ano, chamava 4ª série, né? Hoje seria o 5º ano. E eu e meu irmão, a gente estudava no outro bairro, a 3 quilômetros. Todo dia à tarde a gente ia caminhando. Ele estudava a 6ª série e eu a 5ª. Todos os dias a gente ia. Eu já tinha um irmão que morava na cidade, na casa do meu tio, ele tinha 17 anos. O que seria essa cidade em Tocantins? Cidade Araguaína. Os bairros a gente chamava como bairro. É tão colado, mas era tão longe ao mesmo tempo. Porque do bairro para o centro é só 15 minutos de carro, mais ou menos. Menos. Só dá 5 quilômetros para o centro. Então, mas não tinha ônibus, não tinha energia, e era difícil, né? Então eu completei 13 anos, meu irmão 14, e meu irmão fez 18. Aí minha mãe disse assim, não, agora vocês vão morar juntos. E eu tive que ir embora de casa. Tinha completado 13 anos com 13 dias. Eu fui morar na cidade para estudar. Estudava à tarde e fazia comida de manhã. Isso que era aqueles arroz assim, que você jogava na parede. Bonito de venceremos. Mas eu ficava aí. Aí nessa época eu lembro que meu pai trabalhava no Senai, trabalhava de faxineiro no Senai, arrumou um trabalho de faxineiro.
E todo dia ele ia de bicicleta, mas ele almoçava em casa. E era eu que fazia o almoço, não é? Coitado. Eu que fazia o almoço e de tarde eu ia para o trabalho. Não, de tarde eu ia para a escola. Meu irmão ganhava meio salário, 14 anos, ajudando numa oficina. O seu irmão tinha 14 anos? Tinha 14? Quando Não, eu eu tinha 13 e ele tinha 14. Eu tinha completado 13. Ele ia completar 15, na verdade. Ele foi morar sozinho na cidade? Comigo. Tinha um de 18. Tinha um de 18, um de 14 e eu que tinha completado 13. Entendi. Nós 3. Entendi agora. Então nós fomos morar num cômodo assim, da casa da minha avó, que era de aluguel, aí a gente foi morar, era 2 cômodos. Eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe comprou uma geladeira, tinha um fogão 4 bocas. Aí tinha uma mesinha que a gente pegou lá em casa, a gente pintou, uma prateleira de madeira, pegou algumas coisinhas. E no quartinho, que era pequeno, tinha um colchão, uma beliche e uma rede. Pronto. Era só isso que tinha. Era. Então a gente morava aí. Aí eu passava a semana toda na cidade. E quando dava sexta-feira ou sábado de manhã, eu tinha que ir para os Barros, para a casa da mãe. Ela não deixava na cidade, não. Né? E aí fomos estudando, evoluindo, e eu comecei a trabalhar num supermercado com 15 anos. No início de 15 anos, eu já fui trabalhar num supermercado. Nossa, era duro, hein? Eu trabalhava de que lá? Era empacotador e entregador. Imagine. Vocês pensam que eu já era gordinho assim? Vocês pensam que eu era assim? Sabe quantos quilos? 1,75 m que eu já era. Eu tenho 1,90 m. Sabe quantos quilos eu pesava, filho? 59 quilos. É só o aro da rabiola. Só a capa do Batman, e rasgada. Aí eu trabalhava. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui trabalhar, aí colocava uma caixa na frente, na cargueira, e atrás, fui entregar. Eu falei, ih, pai, não dou conta não. Ele disse, vai, você vai dar conta. Você vai. Me obrigou aí. Era do iFood, ele. Isso. Era do iFood. Obrigou aí. Aí eu trabalhei aí nesse supermercado, e continuando estudando e tal. E o outro meu irmão também estudava, né? E eu trabalhei uns 3 anos nesse supermercado. E depois saí. Não é? E meu irmão continuou trabalhando. E meu pai comprou mais na frente uma casa no outro setor. E fez uma casa pra gente. Uma casa pequena. Era uma casa de madeira. Tinha só um quarto. Mas deixava de pagar o aluguel, né? A gente já não tinha. Era nosso. Não era tão longe, não. Era um quarto, uma cozinha e um banheiro. Só nosso. E uma areazinha. Mas o terreno todo era nosso. Né? Aí a gente morava aí, os 3. Os 3 sempre moram. Até eu entrar no seminário, nós moramos aí os 3. Sempre moramos juntos. E aí depois as coisas foram melhorando. Teve um tempo que eu dei aula. Com 18 anos eu dei aula 1 ano. Eu dava aula mais de matemática, que era mais minha área, né? Mas você é bom mesmo de matemática? Não, hoje eu não estou sabendo muito. Aí meu irmão começou, o Renilson estudava, aí começou a entrar na faculdade, aí começou a dar aula, e mais na frente ele dava aula e trabalhava num banco, e o outro era policial. Então, na nossa casinha era simplesinha, pobrezinha, mas tinha até uma moça que trabalhava pra gente, fazia a comida. Era pequenininha a casa, mas já estava uns trocadinhos. Só aquele vale-refeição que o meu irmão ganhava já era bom, né, pra gente. E a minha casinha era pequena, mas era muito alegre, sabe? Isso foi até os 20 anos que nós moramos aí, né? Então, quando eu saí da casa de minha mãe, ficou os outros irmãos lá. E a gente foi para morar na cidade. A gente fala cidade, mas é tudo junto, naquele tempo. E nunca mais voltamos para casa. Na cidade nova. Isso. Padre, nesse período de 14 anos a 20 anos, né? Que o senhor viveu praticamente só com seus irmãos, tudo. Como era esse tempo? Ia pra festa, ia tomar uma cervejinha. A pergunta é terrível agora. Deixa eu dizer para vocês. Aonde eu nasci, minha mãe trabalhava de faxineira no colégio, meu pai trabalhava no campo, mas a gente tinha bar
Bar? A gente tinha bar e salão de festa. Mas olha só. Então, sexta, sábado, domingo sempre teve festa de bairro. Sim, sim. Mas sempre minha mãe era uma articuladoras de festejo da igreja, festejo de tudo. Minha mãe fazia uns festival grande. E minha mãe tinha bar. Minha mãe sempre ficava à frente de tudo aquilo. Então eu nasci desde pequeno no meio de muita bagunça, no meio de muito trabalho, no meio de muito bar, trabalhando com som. Ali em casa tinha som. A gente dava uma de DJzinho, né? Naquele tempo. Luzes. Então era isso. Então até aí. Então quando eu fui morar para a cidade, eu fui morar com 13 anos. Mas aquela base que minha mãe me deu, que nos deu, fez com que a gente fosse adiante. Porque minha mãe não estava ali para dizer para onde que eu fosse ou para onde eu quisesse ir, eu ia. Às vezes eu estava em casa e eu dizia, eu quero ir naquela festa. Mas a mãe, não, meu filho, não vai. Eu digo, não, então eu vou dormir lá em casa para cuidar da casa. Mas agora tem um diferencial. Eu sempre fui para festa, às vezes eu chegava... Eu ia naquelas festas longe, eu era amigo dos donos, dos donos das bandas, eu era amigo... Quando tinha dinheiro ou não tinha... Eu ia do mesmo jeito, eu tinha meus amigos e ia do mesmo jeito, tinha as amigas que ia do mesmo jeito, não tinha problema, a gente ia só para se divertir. Chega lá, como muito jovem, não tem trocado, se diverte. Mas aí eu ia assim mesmo, mas eu nunca briguei, bebia muita cerveja mesmo, quando não tinha dinheiro bebia cachaça mesmo, dançava muito, meu Deus, eu era só o rabo da... Era magrinho, mas dançava muito. E as paqueras? Tinha umas paqueretes mesmo. Eu fui coroinha de igreja, eu não contei isso não. Aí quando eu comecei adolescentezinho, ficar bonitinho, com cabelinho bonitinho, forte não, nunca fui. Aí eu digo assim, todo mundo me chamava de padre, eu não quis mais ser coroinha, porque o povo disse que tinha que ser padre e padre não casava, aí eu não quis mais. Olha onde chegamos, olha. Aí eu não queria ser pá. Aí eu larguei de ser coroinha, eu fiquei só no grupo de jovem da igreja, né? Mas aí sempre minha vida foi assim, eu tive muito amigo. Então minha casa, como era uma casa aberta, a gente tinha amigo tanto com gente boa, como conhecia também gente que usava droga, essas coisas, mas nunca a gente saiu com esse povo assim não. Sempre foi... Minha mãe deu um passe, meu pai não... Meu pai, meu filho, se soubesse alguma coisa, a chibata comia. Quando ficava quente. Meu pai era rigoroso com isso. Mas graças a Deus eu tive essa maturidade, não é? Tive essa maturidade. Porque o senhor teve uma base, né? Tive uma base familiar. Eu lembro que uma vez, como jovem, estudante, que eu não tinha problema, eu posso contar isso aqui? Pode, se o senhor quiser saber. Teve uma vez que me deu vontade de fumar um cigarro de maconha. Gente, nunca falei isso. Corta essa matéria. Aí eu já tava. Mas é pela influência. Eu já tava bebaço, aquele garoto assim, queria fumar. Eu botava o cigarro, coisa ruim aquilo. Não, cigarro, cigarro. Aí, mas não deu certo o cigarro de maconha, não, graças a Deus. Porque senão acho que eu ainda tava na Fazenda da Esperança. Não, mas aí. Eu bebia bastante mesmo, bebia assim como jovem, bebia Montila, bebia cerveja, o que tivesse. Às vezes ficava bebo mesmo, não tinha problema, né? Mas eu sempre ia para casa ou chegava no outro dia. Nunca fiquei 2 dias fora não, assim. Mas é porque às vezes eu ia para festa longe. Então o senhor nem se lembra se o senhor brigou ou não, né? Nunca briguei não, sempre fui muito amigo. Tem um porque E essa cicatriz aqui, isso aqui foi que era danado, cair em cima do carro de criança. Eu sempre fui muito amigo, rodeado de muita gente. Eu digo para vocês que minha casa no setor noroeste, eu era muito amigo mesmo. Que a gente tinha uma chave e os meninos sabiam onde estava a chave. Chegava lá, estava cheio de colega lá em casa, deitado, dormindo. Ele sabia onde tinha a chave. É igual lá em casa também. Em casa meus amigos, assim, minha casa da minha mãe sempre foi lotada. Porque eu sempre morei em casa de festa, que era sempre lotado. O povo ia para as festas, dormia lá 3 na mesma cama. Zero privacidade. Não tinha, era muita coisa. Assim, mas lá assim, o bairro, tipo assim, era perigoso ou não? Não tinha. Não, meu bairro não, era bairro da roça. Então era tranquilo. Era super tranquilo, podia... Hoje não está mais. Eu estava agitadinho, né? Então, minha vida foi assim, até os 20 anos, não é? Até os 20 anos foi nessa linha. Mas aí, passada essa fase já de adolescência,
juventude um pouco, né? Que já estava entrando na juventude em si, né? Uhum. Onde foi que o senhor foi achar a possibilidade de pensar em ser padre? Interessante, né? Que loucura isso. Eu lembro assim que eu sempre fui para frente, né? Com a cara limpa. O povo dizia que eu não, com a cara limpa. E era magrinha, sempre fui danado, sempre fui assim. Eu não peço a ninguém, eu mesmo faço, né? Sempre desenrolado. Deu um problema, eu resolvo, não é? E eu lembro que um dia eu era da juventude aí da igreja. Às vezes tinha algum probleminha, a gente queria fazer um teatro, não tinha a cortina, a gente fazia um bingo de um litro de rum com... Porque os caras gostam disso, né? Com frango. Aí a gente apurava o dinheiro e comprava aquele pano para fazer o negócio, para fazer a peça na igreja. E sempre fui para frente, assim. Ia para as outras igrejas com os jovens, né? Mas um dia um padre orionita, minha capela sempre foi orionita, né? Sempre foi. Eu sou batizado pelo padre Domingos Morini, já morreu, orionita. Primeira Eucaristia, domingo, Dante Bárbaro, morreu também, orionita. Crisma e ordenação também, Dom Aloysio já morreu, orionita também. Minha mãe foi, quem celebrou o casamento dela foi o padre Remígio Coraza. Renilson, padre João Grossi já morreu. A nega eu não lembro, mas foi um padre orionita também. O Vila foi um padre Otaviano. O Zé Carlos casou depois, foi eu que dei a benção no casamento comunitário. Ele esperou, senhor. A Rosa não, a Rosa nunca casou na igreja porque é moderna. Né? Nunca tem marido, não. Às vezes tem, às vezes não tem. Tá. Positivo da Rosa. E aí o padre Paulo Arcanjo fez um convite para que eu participasse assim de uma equipe vocacional, sabe, uma equipe vocacional para ir atrás de vocações. Uhum. Eu e um menino fomos para esse encontro, eu e ele foi chamado. Eu sei que eu estava no encontro de jovem de outro lugar, aí eram umas 3 horas da tarde, aí 3 horas a gente foi para esse local, que era justo no seminário do bairro São João, e eu fui participar. Aí estava muito bonito, os seminaristas tocando violão, depois tinha uma merenda boa. Olha, isso é importante. Meu Deus, eu não sei o que foi que saí daí. Eu saí daí um pouco assim, sabe como é aquele negócio que parece que... Que isso? O que foi aquilo que se deu em mim? Não sei, eu saí daí assim, diferente, mas ao mesmo tempo do mundo, né? Diferente. Aí eu digo assim, meu Deus, é isso que eu quero para mim. Tu acredita? Naquele dia eu falei por mim, Júnior, o menino falava assim, o povo fala assim, Júnior, que é isso? Bora tomar um goró. Não, é isso que eu quero para mim. Isso que eu quero. Eu já saí daí assim. E já contei para a mãe, contei para os meus irmãos, todo mundo acreditava? Logo o Júnior. O Júnior, é o Júnior. Esse Júnior aí, meu filho, não aguenta um mês, não aguenta uma semana. Vai isso tocar aí, fogo no seminário. Não, o Júnior não. E aí eu lembro que eu comecei a ser acompanhado, isso foi no começo do ano. Eu comecei a ser acompanhado e aí mandaram eu fazer uma carta, não é? Fiz uma carta para Brasília, para o conselho, e disse que ia chegar tal dia, assim, no final de junho. E eu fui lá, estava tendo o festejo do São João, e eu fui lá sempre como eu andava, gostava de andar, de bermudão, de camisa todo, de moto, entendeu? Bebi com uma cerveja. Fui lá, eu queria, mas ao mesmo tempo... Eu queria. O mundo estava aí. Tá aproveitando, né? Aí o padre me chamou. O padre me chamou e disse assim, olha, chegou sua aprovação. E você tem que fazer 6 meses isso já era 25, 26, que era festejo de São João, você tem que fazer 6 meses de postulantado, se preparando para o noviciado. Geralmente é 1 ano, mas o mínimo é 6 meses. Então você tem que arrumar, se você quer, tem que arrumar suas coisas
e tal dia você veio. Era tipo assim, 8 dias depois, uma semana depois. Isso era um dia de sábado, possivelmente, sexta ou sábado, que tinha festejo, tinha muita gente. Então eu já saí daí com a carta e já saí decidido daí. Fui de moto, fui para casa. E no outro dia eu fui para casa da minha mãe, já falei para meus irmãos não acreditaram, né? O Renilson e o Toninho, chama de Vila hoje, né? Mas não acreditava não. Minhas irmãs, ninguém acreditava. Mas eu falei que sim, vou entrar. Aí eu falei, tal dia, aí eu estava trabalhando em imobiliária e aí já comecei a tramitação, né? Para entrar. E eu lembro que eu entrei, eu acredito que foi dia 3 ou dia 4 de julho de 1996. Eu tinha 20 anos e meio. Nossa. Quando eu entrei no seminário. Então, muitas coisas ficaram para resolver ainda. Não é? Eu lembro que, assim, mas graças a Deus foi se resolvendo no tempo. E aí eu entrei no seminário. Eu lembro que no dia que eu entrei no seminário, os seminaristas não estava nenhum no seminário, porque era julho. Foi todo mundo para suas casas. Aí eu cheguei no seminário, meu irmão me levou de manhãzinha, acredito que foi na segunda-feira. Eu arrumei minha mochila, uma bolsa, que não tinha muita coisa, né? Aí ele levou de moto. Eu cheguei no seminário, falei com as mulheres, disse, olha, eu sou um novo seminarista, estou entrando. O padre não estava e nem e nem o tirocinante estava. Aí ela disse assim, pensou que era um vagabundo. Porque eu estava, sabe, camisa, regata, é camisa mesmo de botão, naquele tempo estava da moda, né? Meio esfiapadinha, e de bermuda aqui no joelho meio esfiapada. Primeiro, normal. Sim, mas eu tinha cabelo, não tinha barba não, mas eu tinha muito cabelo, sacudido assim. A gente vai botar uma foto aqui, ó. Ei, não bota não. Mas para mim isso era normal. Eu não tinha aquele entendimento de tudo. E entrei. Aí quando o Zé Gódio, o Padre Zé Gódio, o Padre Otaviano, que eu gosto muito deles, eu entrei no seminário. E aí começou o trabalho, o processo mesmo de lapidação, não é? Eu lembro, eu vou contar para vocês um fato. Eu fiquei 45 dias sem ir em casa, porque o padre disse que eu tinha que desintoxicar, né? Eu tinha que afastar de tudo e de todos, né? Então a separação foi muito dolorida, né? Que a gente ficava e eu morava pertinho, não ia. E aí foi o seguinte, eu lembro que um dia, depois de 45 dias, era agosto, o Padre Otaviano disse assim, olha, eu vou celebrar lá nos Barros, na minha comunidade, então você passa o dia na casa da sua mãe, quando for de noite, depois da missa a gente vem embora. Então nesse tempo, na igreja ao lado, era o festejo, tinha um forró que podia vender. Na Paróquia de São João era? Não, Nossa Senhora Aparecida, bem na BR. Ainda tem lá? Tem. Isso. É Oreonita? Não, hoje não é mais Oreonita não, diocesano. Não, hoje é uma congregação que toma de conta, que chegaram agora. Aí eu digo para vocês, quando começou a missa, tudo bem, bonito, todo mundo falando comigo, não tinha mais me visto, e dizia assim, Júnior, digo, não, estou no seminário. Não, Júnior. Aí quando começou aquele forró, gente, eu digo para vocês, olha, nunca falei isso, pensei que eu ia dar um infarto, de vontade de cair ali, beber e dançar. Eita. De dançar até de manhã. Me deu vontade, meu coração, eu digo, ai meu Deus, não vou resistir. E assim? Mas aí a gente foi embora e o tempo foi passando. Aí eu voltei para o seminário e as coisas foram tomando seu rumo, né? Passaram 6 meses em Araguaína, depois eu fui para Brasília, que é um ano de noviciado, é um ano mais recluso, é um ano de estudo das constituições, que a gente vai aprendendo a ser mais religioso mesmo, aprendendo os questionamentos, o que é isso que você quer mesmo, que são os votos de pobreza, castidade e obediência, né? Que é o deixar tudo, que você vai assimilando mesmo se é isso que você quer, mas não é fácil dizer, a gente diz com a boca, mas o coração está dizendo outra coisa, e as atitudes outras, né? E aí, no final do ano, no início de 2018, eu fiz os primeiros votos, né?
Eu lembro que minha mãe foi... 2008. 2008 não, 1998. Você não era nem nascido. Eu já tinha 4 anos. Mas eu era magrinho, pesava 62 quilos, viu? 62 quilos. E aí, no final do noviciado, o provincial, que depois se tornou bispo, Dom José Carlos, me perguntou: olha, tá tendo uma vaga lá no Uruguai para trabalhar no Cotolengo, você quer ir? Você é a pessoa indicada para ir, não é muito fácil, porque é outra língua, tá? E eu digo, eu vou. Eu vou, quando eu falei pra mãe, né? Meu Deus, sempre fui para frente, sabe? Não tem negócio de medo comigo, não. Fui pro Uruguai, cara. Eu tinha completado 23 anos, era novinho. Experiência de Orionita, eu tinha 1 ano e meio só. Caramba! E já era religioso e estava no Uruguai. E o mais novo lá, o religioso mais novo, tinha 42 anos. Meu pai amado. Então eu era sozinho na casa. Então foi muito difícil, mas ao mesmo tempo muito aprendizado, né? Eu trabalhava direto com as pessoas com deficiência mesmo. E depois tinha um religioso que era responsável por muitas tarefas. Justo ele saiu. E aí aquelas tarefas dele passou para mim. Eita. Que era compras, era da cozinha, era... Nossa, muita coisa. E eu fui aprendendo. Tinha um irmão que chamava Geraldo, que me ajudava muito bem. Aí no outro ano veio um tirocinante brasileiro. Eu tinha 23 e ele tinha 19. Aí foi ótimo demais. E já tinha alguém para mandar, aí né? Aí eu já tinha alguém pra mandar. Aí já era superior, não. Aí foi bom, foi um ano de muito trabalho na Itália. Quando eu saí no Uruguai, quando eu saí no Cotolengo. Minha sina é essa. Quando eu saí do Cotolengo, eu saí chorando, porque eu queria ficar ali com os meninos, carinho. Eu cresci muito como pessoa, né? E aprendi muito ser Orionita. Somou muito na sua caminhada. Somou muito na minha caminhada. Mas eu não engordei ainda. Com 62 quilos eu saí de lá. Tá bom? Aí eu vim para a filosofia. Vocês podem ir perguntando, tá, gente? Não, pode seguir. Aí eu vim para a filosofia, em Belo Horizonte. Meu irmãozinho, quando eu entrei na filosofia, os questionamentos daqueles homens na cabeça da gente, que Deus não existe, que não sei o que existe. Fantasma de todo seminário. Nossa Senhora, foi saculajou todo. Foi lá que o senhor conheceu a Maria Ângela, né? Você sabe, a Maria Ângela, eu era... Não, peraí, foi em que ano você conheceu ela? Vamos... Que ano que eu conheci a Maria Ângela? Vamos supor. Eu fui para lá em 2000. Eu conheci a Maria Ângela em 2000. Meu pai amado, Maria Ângela. A Maria Ângela ainda é jovem. Acho que ela toma Formol, né? A Maria Ângela, eu tenho até foto delas. Ela era de um grupo de jovens da capela Nossa Senhora Aparecida. E ela fala, vocês podem perguntar a ela. E eu botava fogo. A gente vai entrevistar ela lá em Goiás, eu acho. E eu acompanhava o grupo de jovens dessa comunidade. E era bom, a gente fazia encontros, a gente fazia umas missas diferentes com os jovens. Uma vez por mês era a missa do jovem. Aí era aquela loucura, com fogo, com não sei o que, com dança. Era aquele negócio. Eu conheci ela no ano 2000, a Maria. Nossa, ela já era dessa mesma forma. Era da mesma forma. É eterna jovem. Ela é eterna jovem. Aí eu fiquei 3 anos estudando filosofia no Instituto, no ISTA, né? 3 anos aí. Foram muito bons, de muito crescimento, muita aprovação também. Muitos colegas foram embora, né? Alguns vão embora e quando a gente é muito amigo de algum que vai embora, a gente sofre tanto, né? Uhum. Que é como irmão. Aí vai embora, a gente sofre pra caramba. Aí depois, aquela amizade vai permanecendo, mas com o tempo vai estacionando, assim. E aí eu morei aí muito bem, foi muito bom, Belo Horizonte. Depois fui pro Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro eu já fiquei 4 anos. Você fazer novela lá, né? Não. Foi virar global, foi? Ei, no Rio de Janeiro que eu engordei. Por isso que eu falo que hoje eu já não sou garotinho de Ipanema. Tem aquela foto dele, né? Tem aquela foto dele, e tal. Garotinho de Ipanema. Hoje eu sou da onde? Não sei. Olha. Não, mas aí no Rio foi muito bom. No Rio tinha um núcleo de estudante de teologia ali no Jardim Botânico, onde vocês conheceram.
E a gente estudava na PUC. Nós éramos um grupo até legal. Os meninos, muito irmão mesmo. O Padre Edmar morava comigo. Porque o Padre Edmar mora comigo desde o noviciado. Sim, eu conheço até as entrelinhas dele. Não. Eram amigos mesmo. Muitos anos. Olha, moramos noviciado, aí nos separamos no tirocínio. Filosofia junto, teologia junto. E agora nos encontramos mais um ano. Verdade. Entendeu? Cara. Depois de 15 anos nós voltamos. Então nós éramos, parece que 5 ou 6 que estudavam teologia. E aí foi muito bom, teologia no Rio. A grande falha da nossa casa, por isso que acabou o núcleo lá, porque não tinha pastoral pra gente. Porque ali a Zona Sul, nossa casa só tem uma capelinha, mas não tem pastoral para nós. Então teve que fechar o núcleo, porque não tinha como a gente trabalhar, não é? E fechou, mas foram 4 anos de muitos encontros e desencontros. Mas por que eu fiquei 4 anos e meio? Porque meus colegas Ele reprovou. foram para ser padre e disseram assim: Pedrinho, você vai... Já era Pedro, agora chama-se de Agora Pedro. já era Pedro Júnior, né? Você vai ficar mais um tempo para pensar. Sério, padre? Eu teve um ano sabático, então. Eu sinto que você precisa ficar Aí mais eu tempo. fui... Não, porque no meio da teologia teve um dia que eu dei um piripaque. Então, a piripaque é assim, que eu digo, vou embora. Sabe aquele surto? Aquela crise. Aquele surto daquele dia, daqueles 2 dias, aquele surto. E eu fui e falei, às vezes não é bom a gente falar, às vezes é esperar um pouquinho. Sim, eu falei, isso eu falei no 2º ano. Então, quando foi lá pelo 3º, que você pede o voto perpétuo, na hora que pede o voto perpétuo, o superior diz assim: olha, você estava em dúvida, então é melhor você esperar um pouquinho para refletir mais sobre sua vocação. Não sabia disso não, padre. E foi muito bom isso também, minha reflexão, porque foi aonde eu pude refletir mais o sentido da importância do sacerdócio, que não é fácil assim, você dizer assim, abandonar tudo por isso. É uma vida que você está colocando, não é para brincar, e nem para brincar com a vida dos outros, Com certeza. não é? Então, para mim foi muito bom, que ali eu já estava estudando, eu fiz uma pós em gestão escolar, psicopedagogia, aí estava estudando ainda, né? Mas aí o senhor ficou sozinho esse tempo? Ou já tinha... Não, já tinha outros, saiu uns e vieram Eu já outros. mandava nos outros, então. Não. Sempre gosto de mandar nos outros. E aí depois eu fiz votos perpétuos e depois diaconato em agosto de 2007. Mas isso, o provincial, que era o João Inácio, ele disse assim: olha, Pedro, nós estamos pensando em você porque eu sempre fui assim para frente, né? Naquele mesmo ano eu ajudei a organizar, junto com o padre Josumar, me pediu para ajudar, um encontro internacional de jovens, que foi em 2006, que vinha jovem. Eu sempre fui assim, descolado, né? Às vezes erra. Proativo. Você erra, mas vai tentando. Qual era o nome desse encontro? Era um encontro internacional, não sei. Foi em 2006. Foi aqui no Brasil? Não, no Rio de Janeiro, Jardim Botânico. Que vinha delegações, tipo assim, 3 jovens de cada parte do mundo. Entendi. Como se fosse uma jornada, né? Que começou aí e terminou em Aparecida. Né? Foi muito bom. Tinha gente de toda parte do mundo. Legal. E então, quando estava já no começo do ano, o superior começou a falar assim: nós temos um desafio para você. Um desafio para você em Fortaleza, em Caucaia. Então eu não conhecia ainda Fortaleza, não conhecia Caucaia. Tem um cotolengo, uma casa lá para abrir um cotolengo. Estava fechado 2 anos, tipo num terreno enorme, maior do que o do Juliano Moretti, umas 4 vezes do que aquele. Antes do senhor entrar nessa parte, explique para as pessoas que estão em casa o que é um cotolengo. Queridos irmãozinhos, o cotolengo, vou explicar. Dom Orione, desde o início da sua vida, a primeira obra de Dom Orione foi trabalhar com os mais pobres. Ele não era nem sacerdote, ele abriu o primeiro oratório festivo, que é lugar, centro social para crianças, que foi São Bernardino. E depois Dom Orione viu a necessidade de abrir casas para pessoas com deficiência, principalmente na Itália, onde teve problemas com terremotos e muitos pais morreram e as crianças ficaram órfãos, outros mutilados. Então ele abriu essas casas
se espelhando num grande santo, que era de Turim, que eu tive o prazer de conhecer, Dom Bosco e Turim também, São José Benedito Cotolengo. Cotolengo é o sobrenome, não é Cotó, não. É o sobrenome. Eu nunca tinha pensado É o sobrenome de um santo, São José Benedito Cotolengo. Então, esse São José Benedito Cotolengo tinha as obras enormes, parece uma cidade em Turim, que eu conheci lá, que anda até de carro dentro, que é tão grande. Suas obras, no total, ao mesmo tempo, atendia mais de 10 mil pessoas. Assim, e ela atendia pessoas com deficiência também. E Dorione se espelhou nele e colocou essas obras do trabalho com deficiente, chamando cotolengos, pequenos cotolengos Dorione, porque o grande é da outra congregação. Cotolengo também da outra congregação, então. Cotolengo da outra congregação. E os nossos são pequenos, porque... tá? Porque depois que o santo morreu, que passou a ser Cotolengo os outros, né, deles. Então, voltando lá, ele disse que tinha essa obra para abrir em Caucaia. Nós já estávamos com um seminário em Caucaia, com uma área pastoral, uma paróquia, e aonde nós estamos tem que ter um seminário, uma paróquia e uma obra, né? Sim. Então mandaram eu ir. Eu não sei se mandaram, foi porque eu tinha qualidade ou foi para dizer assim, não, esse cara nós deixamos, bora ver se ele vai aguentar. Vamos ver se ele aguenta, se ele aguenta mesmo o tranco. Aí eu fui para lá, eu fiz o diaconato ali no início de agosto e já me mandaram, já fui para Caucaia. Então eu cheguei em Caucaia, foi assim um grande desafio, porque eu fiquei no filosófico, como diácono, eu ficava aí para ajudar a paróquia, e no intuito de abrir o Cotolengo. Eu fiquei todo o meu diaconato, até um pouco frustrante, porque a gente não conseguia parceria para abrir o Cotolengo. Quem era o diretor do Cotolengo não era eu, porque eu não podia ainda nos papéis, eu era só diácono, era outro padre. E aí quando foi, nós trabalhamos e dizemos assim, não, vamos inaugurar, a gente tem que inaugurar. Só preparando o terreno. Já estava a construção, já estava tudo, construção, capela, tudo, só tinha um cuidador. E aí nós fizemos a inauguração dia 13 de janeiro de 2008. Mas até então nós não morávamos lá porque não tinha móvel, não tinha fogão, não tinha nada. E a gente morava no seminário. Inauguramos, aí 15 dias depois nós mudamos para o Cotolengo. Nós mudamos, nós não tinha cozinheira, nós não tinha máquina de lavar, até o fogão nós ainda ficamos uma semana comendo lá no seminário. E aí nós fomos para essa casa, não tinha cerca, as vacas andavam por dentro da casa de noite, assim, no corredor, não tinha cerca, não tinha nada, assim, e nós fomos morar lá nessa casa. O padre era pároco e a gente ficava o dia ali. Era o irmão Martiniano, que depois deixou, e o irmão Marcelo. Aí a gente foi plantar árvore, a gente foi plantar grama. Eu acho interessante que a gente comprava 1 metro de grama e fazia ela dar 1,5, né? Porque a gente arrancava a rodinha e plantava assim, que era para ela crescer. E ali foi um desafio, eu era diácono. Aí em fevereiro, eu viajei, no final de fevereiro, para preparar minha ordenação, que foi 30 de março. Aí eu me ordenei 30 de março de 2008. Não. Nós moramos no Cotolengo, poucos meses depois eu me ordenei. Aí eu me ordenei e fiquei 1 mês ainda fora, fui no Uruguai, daquela passeiozinho, fui em outras casas. Então quando eu cheguei ali no início de abril, eu conversei com o padre e a administração do Cotolengo já passou para mim, porque como padre, né? Ele era o diretor oficial, mas eu o administrador, né? Entendi. Então, a partir daí, eu digo, meu Deus, o que vamos fazer? Aí nós começamos a fazer café, chá, não sei o quê. Eu e a Dami, um bocado de gente, nos ajudando. E eu pedindo. E aí começamos a fazer festa. Até hoje ele pede. E aí começou a acontecer. Nós fizemos uma parceria com a prefeitura para atender 40 meninos autistas. Nossa. E aí era só de manhã. E aí nós vamos... Era irrisório o repasse, não dá, né? Tinha que pagar o ônibus a gente, e a província que tinha que nos ajudar financeiramente. Mas foi um aprendizado muito grande, gente. Olha, porque o primeiro ano tinha 40. Eu comecei a celebrar com 6, 7 pessoas na capelinha.
E era só de manhã. Então aquilo eu comecei a propagar, olha que não tinha, a internet ainda não era tão forte ainda. Comecei a propagar, eu ia para as missas, eu celebrava muita missa, ficava muito cansado, porque eu tinha que celebrar, eu tinha que passar meus carnês de amigo, eu tinha que vender minhas rifas. E comecei a fazer festa, chá disso, chá daquilo, festa disso, festa daquilo, não sei o quê. Gente, tudo quanto é coisa, vocês pensaram. Eu já tava... Não, aí eu já estava gordinho, 95 quilos. Nossa! Não, 90, acho que eu ainda tinha 90, 85. E cabelo ainda tinha? Já tinha pouco. Já tinha pouco. Já tinha pouco cabelo. Aí no outro ano, o outro prefeito ganhou e já conseguiu uma parceria melhor. Nossa, de 40 já mudamos para 70, então o negócio já melhorou. E as parcerias já foram chegando. A missa de 6 pessoas já enchia a capelinha. Não é? Porque para chegar lá, a hora de ônibus, né? É porque os meninos ficavam catando os meninos em muitos lugares. E eram aqueles meninos mais difíceis que vinham para lá, né? Aqueles melhores iam para a escola regular, mas aqueles mais difíceis iam para lá. E eu lembro que no tempo a estrada, às vezes o ônibus atolava porque não tinha asfalto, e nem tem ainda. E a gente... Quando dava 5 horas eu conseguia uma carrada, e aí todo mundo ia embora, eu ia espalhar a coisa, terminava 6h30, tomava um banho e ia celebrar a missa. Correria, padre. E aí, com 2 anos, 3 anos, por aí, foi crescendo, 60, 90, 100 meninos já. E aí eu consegui, mais na frente eu fui conseguindo uma parceria com a Criança Esperança, uma parceria da CHEI, a gente construiu a quadra, piscina, ecoterapia, conseguimos um negócio para fisioterapia. O negócio foi crescendo. Quadra. Aí a missa já não dava mais para ser na capela, já estava uma proporção grande na quadra, todo domingo. Muita gente. Porque aquelas pessoas que vinham, eles se tornavam amigos nossos. Legal. E teve um tempo que eu trabalhei com uma parceria com a prefeitura, com gente de rua. 50 pessoas por mês, gente de rua. Era difícil. Porque era pessoas de todo tipo, né? Pessoas travesti, era pessoa com droga, pessoas com família, velho perdido, era assim. E a gente tinha que cuidar de tudo. Trabalhei 5 anos, eu tive que parar porque estava difícil com a prefeitura e estava ficando perigoso e a prefeitura não estava ajudando. Não ajudava no dia. Se desse no dia, tudo bem. Mas não, demorava 2, 3 meses. Aí você tinha que dar comida, roupa, tudo. Aí ficava muito pesado para mim. E a gente continuou com o Cotolengo. Aí começamos com um menino para morar. Até então ninguém não morava. Ninguém morava. Ninguém morava. A gente atendia um grupo de manhã, um grupo de tarde. E as mães vinham com o menino. Aí a gente tinha a casa das mães, que ali tinha artesanato, outras coisas para a mãe, que a mãe ficava esperando o menino. Vinha todo mundo de ônibus. E aí, com o passar do tempo, começou a necessidade de acolher alguns meninos. Aí eu adaptei a casa, peguei uns 4, 5, 6, e depois consegui algumas carretas, um ano uma carreta, depois outro ano outra carreta de produtos apreendidos da Receita Federal, e construímos um abrigo grande, que caberia, hoje tem uns 27, 30 que moram lá, né? Nossa. Mas até então, quando eu saí, tinha uns 20. E a coisa foi trabalhando, o Cotolengo foi dando um nome, mas sempre com muita dificuldade, com muito cansaço, esgotante, viu? Esgotante. Numa pobreza, mas os meninos tinham muita felicidade. Aonde eu estava, eu consegui comprar uma van, viu? Uma van grande, Renault. A gente conseguiu um caminhãozinho, conseguiu 2 Kombi, um carro. Nossa, vocês conseguiram muito. Era assim, cara. Era projetos e doações. Só sei que, vamos vir da província, outros projetos. A gente conseguiu. Só sei que aonde eu celebrava, os meninos estavam comigo. Os meninos. Geralmente eu levava 8, 10 para missa comigo. Eles na vanzinha? Na Kombi? Na van. Todos os sábados eles gostavam, eu levava eles na praia. Eu mesmo levava. Eu sozinho. Quando eu abastava, sabe aquele pai que abasta a olhar assim? Eles me obedeciam, né? Então eram os filhos que eu tinha, que a gente criou com muito amor. Então Cotolengo foi uma experiência muito grande. A cidade conhecia muito Cotolengo, eu acredito que ainda hoje conheço.
conhece. É claro que quando a gente sai, houve um baque, Com né? certeza. Mas o Cotolengo continua sendo uma referência, muito bonito, ainda em Caucaia. É claro que com a pandemia teve muita dificuldade, está com muita dificuldade, né? Hoje tem um padre Ademar que está procurando fazer um trabalho com muito esforço. E, padre, esse período o senhor passou quanto tempo lá em Caucaia? 9 anos e meio. Nossa. Meio ano nesse processo de diácono, tentando abrir, e 9 anos no Cotolengo. Padre. Administrador lá. Administrador, toda uma vida no Cotolengo. Aí depois de lá eu só vim pra cá. Né? Aí eu estava no Cotolengo já, e já tinha me dito que eu ia não sei para onde, não sei para onde, não sei para onde, não sei para onde. Aí um dia o padre Josumar foi lá, eu lembro que foi em outubro. E aí ele disse assim, olha, eu tenho um local aqui, se você quiser aceitar, tem muita coisa para fazer, é um desafio, tá? Mas também é bom você fazer uma experiência. Mas Josumar sempre com essas ideias, Para né? você assumir a paróquia Cristo Rei de Ananindeua. Eu falei, nossa, oba, eu vou. Tô dentro. Na cidade Ei, padre, o senhor morava em Araguaína, né? O senhor já conhecia o Pará? Eu vim aqui, eu tinha entrado no seminário, eu vim aqui 20 anos. Eu tinha 20 anos, no final do meu postulantado, nós viemos aqui com o grupo da escola. Aqui não. Eu lembro que eu conheci o Castanheira. Eu nunca tinha andado numa escada rolando. Andando e tirando foto, sabe? Uma pessoa fica lá embaixo e a outra descendo e tirando foto. Aí fomos o que mais me impressionou, que nós fomos para a Praia do Mosqueiro e fomos no ver o peso. Eu digo, meu Deus do céu, quando eu olhei para os prédios, um bocado de coisinha preta, eu pensei que era estátuazinha lá. Andando no chão. E, nossa, urubu malandro, né? É malandro. Então, nós ficamos aqui uns 2, 3 dias. E aí, na volta, nós fomos para Salinas. Minha primeira vez no mar também. Não conheci o mar. E foi interessante isso. 26 anos atrás, né? Muito tempo atrás. 26 anos. Nem é como é hoje, né? Não. Mudou muito. Aí, dali, me disseram para mim vir para cá. E aí começa outra história, né? Que é a nova história de 5 anos e meio. Já tem 5 anos e meio, né? 5 anos e meio que eu estou aqui. Eu lembro que na primeira... quando eu cheguei aqui, o pessoal estava organizando para me buscar no aeroporto. Só que eu vim, e aí eu ia ficar mais ou menos umas 2, 3 horas em São Luís. Né? E eu ia chegar aqui no horário, né? 2 horas depois. Só que quando eu fui descer no avião de São Luís, já tinha gente nos esperando na descida do avião. Disse assim, olha, quem vai para Belém? Tá. Ó, que seu ticket imediatamente embarcava. Nossa. Então, quando eu cheguei no aeroporto, aí eu fui conseguir ligar rápido, dizendo, olha, eu já estou entrando no outro avião daqui 1 hora, eu estou chegando aí. Então, muita gente se perdeu, assim, mas foi um grupinho lá me esperar. Eu não lembro se eu fui, não lembro se a gente foi. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei de noite, me assustei com a dimensão. Meu Deus, que negócio grande. E muita coisa não estava acabada ainda, né? O senhor chegou aqui só para conhecer primeiro, não foi? Não, eu já vim com a mala. Já veio com a mala? Mala. Eu vim com a mala, eu cheguei um dia de quarta-feira aqui. Cheguei um dia de quarta-feira aqui e cheguei, o Padre Lote foi me buscar e mostrou aqui. Aí no outro dia ele me mostrou quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira eu tinha que viajar, que eu tinha reunião de reunião de quê? Alguma reunião de diretor, alguma coisa que eu já fui para Brasília. Aí quando eu cheguei, o padre viajou logo. Aí depois ele ficou uns 15 dias, quando ele chegou, ele me passou tudo. Aí mostrou todas as dependências, Juliano Moretti, tudo, e tudo, muito desafio mesmo. Muita coisa para arrumar, ainda hoje tem. Padre, o senhor encontrou uma paróquia que era bem fiel ao Padre Lote, né? Uma paróquia que confiava muito nele, já por ele passar muito tempo. 10 anos, acho que foi 10 anos. Então o maior desafio é o seguinte, por isso que hoje em dia na congregação ninguém não fica 12 anos. Porque por um lado é bom, por outro lado não é bom. Né? Porque as pessoas sofrem demais, não é? No sentido do mas eu podia passar mais uns 5 anos. Então, eu
a gente sempre tem aquele receio, né? De dizer assim, como é que vai ser? Você é um intruso aqui. As pessoas vão me aceitar. Eu lembro que na primeira missa, não sei se você estava, a primeira coisa que eu pedi, pode perguntar a todo mundo, eu pedi respeito. Eu falei, a única coisa que eu quero de vocês é o respeito. Porque eu respeito como pessoa, que eu não saí da minha casa para ser desrespeitado, né? Assim como eu vou respeitar todo mundo, eu pedi respeito. Eu lembro disso. Não, mas para dizer assim, porque com certeza. as pessoas começam a comparar e cada um é diferente. Então, eu digo para vocês que eu nunca senti aqui barreira. Eu nunca senti que alguém olhou de cara feia porque eu estou no lugar do Padre Lote. Não, nunca olhei. Se sentia isso, nunca me expressou. Sim. Né? Guardou para si. Então, eu nunca tive problema. Porque cada um é o que é, né? Cada um tem suas qualidades, tem seus defeitos. O Padre Lote tinha suas qualidades, inúmeras, porque para construir tudo isso aqui, eu digo assim, meu Deus, talvez eu conseguiria, né? Mas assim, não sei. Porque quando foi essa mudança, foi um choque, né? Pra todo mundo, que ninguém esperava que ele fosse embora, né? Que tava uns 10 anos, ele passou 10 anos aqui, ninguém esperava que ele fosse embora. Pois é, o Padre Lote foi alguém que todo mundo, por exemplo, a nossa geração cresceu com o Padre Lote, porque, né? na verdade, o padre, ele nunca deve passar para as comunidades que ele é eterno. Eu nunca passei para cá que eu sou eterno. Eu nunca passei para o Cotolengo que eu sou eterno. O Padre Hélio porque foi isso é um grande também. erro, você dizer que é eterno. Não, com certeza. Eu lembro do Padre Hélio indo embora, todo mundo chorando. O Padre Francisco também foi embora, todo mundo chorando por ele, entendeu? Então sempre foi muito... Você vai chorar por mim? Choro de crocodilo. O Arthur chora. Foi muito duradouro. Eu pago uma pizza pra ele chora. Mas aí, olha, gente, naquela primeira noite foi um desafio. Aí eu fui... Eu não sei se eu dormi, foi aqui, acho que eu dormi. Foi aqui que eu dormi. Porque aí foi eu dormi aqui. Quando o Padre Lote foi embora, que eu fui pra lá. Meu Deus, que casa era aquela? Era antiga ainda, aquela antiga, né? Chovia, alagava tudo. O seminário era triste. Era casa caindo. Eu falei, meu Deus. Vai pro Padre Nelson, eu digo, meu Deus. Que lugar é esse, Senhor? O quarto, um calor. Tá, mas era aquilo que tinha, né? E eu, humildemente, acatei. Só veio do Ceará e reclamando de calor. Acatei. Eu lembro que o senhor chegou um pouco em silêncio, querendo saber das pessoas. Quando você chega, você vai conhecer a realidade, saber, conhecer o terreno. A melhor coisa, gente, é mostrar humildade. É não mostrar que você sabe, é mostrar que você está para aprender, não é? Você está sempre aprendendo, não é? Não querer fazer mudança. É tanto que eu não mudei nada. Verdade. Não mudei nada. Eu digo, não, deixa a coisa... Com o tempo você vai transformando, né? Você vai transformando. Uma curiosidade, assim, que pra gente que tá assistindo qual foi a sua primeira visão da juventude da paróquia? Também do contexto geral, da gente, de Ana Deus, juventude. Olha, quando eu cheguei, eu vi que a paróquia era viva. Eu cheguei em janeiro e naquele ano nós já estávamos começando a trabalhar para ir para um Renágio, não era? Era 2000? Esse aí, sim. Não, 16 não. Não. Foi 17. Era São Paulo. O senhor chegou depois do Padre Neusivano, foi? Sim, cheguei depois. Não, quando eu cheguei, nós trabalhamos junto para vocês irem. Acho que era para São Paulo. Foi, São Paulo, Cotia. Nós trabalhamos juntos. E eu sempre gostei de trabalhar com jovem, com muita coisa. Eu trabalhei muito com jovens na minha caminhada, né? Com jovens, com casais, mas eu trabalhei muito com jovem, Enágio. Eu trabalhei muito. Pode perguntar esses padres mais velhos, eu estava em tudo. Estava em tudo ali, arrumando tudo. Mas assim... E assim a gente foi conhecendo o jovem aos pouquinhos. Né? A gente vai vendo quem são os cabeças, né? Quem a gente vai atrás. Ele vai escrotear. Cabeça, Gustavo Vieira. Quem a gente vai escrotear, brigar, né? Mas aí a gente viu que foi uma paróquia muito viva, né? Tinha algumas coisas que eu lembro que eu dizia algumas coisas, a comunidade dizia assim, não... eu lembro um fato que eu dizia assim, gente, vamos fazer a festa junina lá fora. Não, porque a gente sempre fez aqui dentro, e é aqui dentro, porque não sei... Eu digo, não, vamos fazer na rua. Então foi um sucesso fazer na rua. Eu digo, olha...
Festa a gente faz na rua, pro povo, não precisa ter medo. Porque a única coisa que pode acontecer é você. Não, é o lucro, só dá o tanto do gasto. Sim, sim. Mas pelo menos você ousou, né? Com certeza. Então a audácia é muito importante, né? A audácia. Porque se o padre não fosse audacioso com isso, se ele dissesse não, vai para frente, não tinha construído tudo isso. Ele é uma pedra principal, porque ele foi audacioso. O padre Lodi foi audacioso e todo mundo foi com ele. Então, no lugar que o padre é audacioso, todo mundo vai com ele, mesmo que quebra a cara. Isso é muito bonito. Eu tenho experiência disso no Cotolengo, eu tenho experiência de muita coisa aqui, que as pessoas foram. Porque eu sempre disse para o padre Benedito, eu digo, vai, que eles vão. Mas não deixe só que não vão. Verdade. Padre, mas eu lembro muito bem do nosso primeiro contato, quando o senhor chegou aqui. A gente ia fazer um retiro da pastoral da familiar jovem, né? Acho que foi o último, né? Foi o último mesmo. Eu lembro da gente estar lá no Juliano Moretti, a gente tinha que recolher algumas camas, desocupar alguns quartos e tal. Só que não sabe como a gente era jovem e tal. Mas que mês era mais ou menos? Acho que era mês de julho. Não, era... Enfim. Não consigo me recordar do mês. Mas eu lembro muito bem que a gente pegava os colchão, descia a escada do Juliano Moretti. Caramba. Gente, mas fazendo a maior rua. Se eu cheguei... Aí o pior de tudo foi que foi filmado. Aí, eu não sei como foi que apareceu na mão do padre. Quando a pastoral primeiro a gente postou. Eu lembro muito bem do padre. Eu acho que eu fui lá e vi também. Não, foi um vídeo. O vídeo. Aí eu lembro muito bem de alguém pagar o pato. Aquela pessoa foi a escolhida para ser o... Foi o David. A cruz, foi o David. Eu lembro do David ficar mufino. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Porque tava errado. Eu falei, esse padre aí, ele vai dar trabalho. Ele vai dar trabalho, ele vai... Rapaz... Aí eu falei assim, já fiquei com o pé atrás. Opa, vamos ter cuidado. Como é que ele falou? Meus colchões. Meus colchões, vocês querem acabar com as minhas coisas, né? Não, mas eles estavam acabando mesmo. Olha, jogando de guerra. Nossa, que... Eu falei, olha, doidei neles mesmo. Foi a primeira chibatada assim que a gente ficou assim, epa! Onde é que tadinho, aí depois, tadinho, depois... Mas aí a gente vai conhecendo a pessoa do padre, vai tentando entender como é a questão do trabalho e tal. Eu costumo ser muito direto, né? Eu fui aprendendo a me retrair um pouquinho, né? Mas às vezes a gente, quando tem uma responsabilidade, a gente tem uma responsabilidade por algo. Eu tenho uma responsabilidade, eu passei por muitas provações aqui. Então, é uma responsabilidade grande de coisa, né? E a gente vai conhecendo, a gente vai quebrando o gelo aos poucos, né? Com as pessoas. Isso foi muito bom, esses 5 anos. E eu lembro que os encontros que nós fizemos, você lembra do encontro de vamos fazer um encontrar, 300 pessoas. Os meninos sempre assim, bora. Bora. 300 pessoas, deu quase 300. Foi isso mesmo. Foi aquela revolução. Então, a juventude daqui sempre teve em todos os encontros de jovem da província, a juventude daqui teve. Isso é muito bonito. E eu, quando tenho... a Mariane, ela sempre fala, nossa, vocês têm um jovem... Os mineiros falam, nossa, vocês têm um jovem mais animado. Mais animado, né? E é muito bom, gente. Mas isso aí é um reflexo também da pessoa que conduz a gente. Claro que a gente teve a ajuda do padre Neusivan, sim, posteriormente o padre Benedito também. Muito bom. Mas, assim, o senhor, ele assim, fez a gente crescer, uma maturidade cristã, de assumir compromissos também. Eu falo por mim, né? Sim. E eu me espelho muito no senhor. A questão da audácia. A gente precisa ser um jovem audacioso, realmente. Um projeto desse, por exemplo, do podcast, é um projeto ousado. Não? Sim. Somos pioneiros na região. Hoje, e é muito bonito isso, né? Hoje a gente está aqui, mas isso é fruto do seu trabalho também na paróquia. Então, desde já agradecendo, o senhor vai embora e tal, mas a gente já começa os agradecimentos. Não é para chorar, né?
Mas... Eu vou te cortar um pouquinho, e eu lembro que essa casa, que era a casa do Orione, o Padre Lote me mostrou muita coisa, mas não me mostrou aquela casa. Eu não sabia daquela casa. Alguém me mostrou a casa. E eu, quando eu fui lá na casa que abri, isso eu falo, estava cheio de jovens usando droga. Nossa, e para mim é muito dolorido isso. A gente que veio de uma família pobre, vê tantos jovens se perdendo, não é? E eu voltei lá mais uma vez, os jovens pularam o muro e eu abri o portão. Eu disse assim, olha, vocês não precisam pular o muro, vocês podem sair pelo portão. Não é? Eles estavam fumando droga. Então, aquela revolução da transformação daquela casa, numa casa que passava mais de 200 pessoas por dia, é uma revolução para uma região onde tinha muito usuário, muito jovem, onde não tinha muito local social para o jovem. Lamentavelmente não continuou, mas tudo bem. Não, mas isso aí foi algo que... Isso aí é algo depois consequente, depois. E quando a gente viu ali no Redentor, aquela casa caída, gente, você simplesmente não ficar olhando, dizer assim, ah, não, vamos esperar. Não, não é esperar. Você mete a cara, eu vou lá e meto a cara mesmo, uma marreta, e hoje um projeto que transforma vidas. E lá no Juliano Moretti, quase 20 anos, querido. Verdade. 20 anos. E o padre Josumar tinha dito assim, você tem 3 anos para abrir o projeto. Meu Deus, o que eu vou abrir ali, criatura? Não tenho dinheiro, não tenho nada, o que eu vou abrir? Não é? Mas depois que fechou lá, por muitas vezes eu ia lá, e quando eu ia eu ficava angustiado, né? Por ver uma estrutura daquela perdida, só gastando. Então, se é para gastar, a gente tem que gastar com bem, né? E eu lembro que um dia eu falei para a Josi, ninguém não sabia. Eu falei, e vamos abrir um projeto aqui? Como que é o projeto? Não, do jeito da casa da Orione. A gente vai ver o que tem. E eu lembro que a coisa foi transformando. Aí hoje é um projeto que, claro, passa por dificuldades, como todos. Mas é um projeto que, como tem transformado vida, né? Atende quantas pessoas lá, padre? Mais de 200, né? Acho que 200. Tem muita senhora e muitos jovens, crianças. No pico dá mais de 250 pessoas. Porque lá é maior também, né? Tem um campo é uma lá. chácara muito grande. Tem várias salas, tem um campo. E a sopa da caridade também, que eu acredito que é um diferente. Ah, não, padre, a gente dá sopa e as pessoas continuam dormindo na rua. Mas eu digo assim, mas é um sinal. É um sinal. É um sinal de transformação, de coração. É um sinal que a igreja não esqueceu daquelas pessoas, né, padre? padre? É um sinal, gente. Também nem isso, da gente, né? É pra gente aquilo lá também. Sim. Não é só, não tô dando só aquela... Porque a gente até se educa com o que é errado. Né? A gente olha ali e diz assim, nossa, eu não quero isso pra mim, né? Eu não quero isso pra mim. Tem aquilo também de desperdiçar comida, tempo, outras coisas. A pessoa leva pro emocional também, né? Já vi muita gente chorando lá. Então, nesses 5 anos e meio, quando as pessoas dizem, ai, padre, poderia ficar mais 5. Mas a dinâmica da missão, estou sempre de coração aberto. Quando a província chegou para mim e disse assim, nós temos um desafio de uma missão para você, não sei se você vai aceitar. Sempre esse papinho, né, padre? Esse papinho mole. Desde o começo. É porque você quando me falou, eu falei assim, nossa, eu aceito. Mas aí o padre me falou em agosto e depois não me falou mais. Quando for outubro, ele diz assim, pois é, depois a gente vai conversar, quando é que você vai? Vai pra onde? Não, para Nova Aripuã não, já tá certo, já conversamos. Eu digo, então tá bom. O senhor nunca mais tinha falado comigo? Aí foi que a gente já foi fechando. E começar a cair a ficha, né? Cair a ficha mesmo da mudança. Do desafio, né? Porque a gente mora numa grande metrópole. Verdade. E você vai para uma pequena metrópole, onde é longe, não é que é o fim do mundo, mas eu estou dizendo assim, que onde tem pessoas boas, mas é claro, é longe de um grande centro, então um grande desafio. É quantas horas de barco para lá, padre? Olha, de voadeira, acho que é voadeira que chama, de lancha, é umas 10, 11 horas. Daquele barco grande que põe a rede, acho que dá umas 20 horas. Porque vai parando, né? Aí os meninos foram lá, o padre Josumar, no ano passado, foi lá,
e 3 estudantes de teologia foram em dezembro e janeiro. Nossa, ficaram encantados com o povo. Ficaram encantados. Aí de lá para cá eu já fui conhecendo o bispo, conheci o bispo, tenho contato com o bispo, encontrei o bispo que ele veio aqui, estive em contato com ele, depois tive contato na Itália, quando ele estava lá na Itália, ele foi na nossa casa também, nós conversamos, e tem tudo para dar certo, as pessoas estão esperando, e é um desafio, um crescimento daquela igreja ali, né? É um desafio. Lá o senhor vai assumir uma paróquia, então? Não. Lá já tem a paróquia, Nossa Senhora da Conceição, que mora, encarregada é um instituto religioso, mora 2 padres da Índia, indianos. Que não são da congregação? Não. Essa paróquia tem, em média, 90 comunidades. E dessas 90, muitas são rurais, por terra e por água, não é? Eu acredito que mais de uns 60%, 70% são rural e por água e por terra. O senhor já foi fazer o curso de canoagem? Assim? Já fez natação, assim? Vou comprar meu colete. Colete, né? Não, estrangeiro, né? Aí eu tô esperançoso para ir para lá, para começar um novo trabalho. E agora eu fico, nesse final a gente fica assim com angústia, né? Poxa, vai ter os 50 anos outro dia. Olha, eu tô correndo para arrumar umas coisinhas para deixar pro padre, para ele, para ficar tudo, a roupa da bata, um negocinho, tudo para ficar, né? Se preocupa. Mas a missão, do dia 20 de agosto eu já tomo posse. 20 de agosto já é minha posse lá nessa nova área pastoral, que vai dividir a paróquia. Vai dividir a paróquia lá. Então, nessa área, não é só eu. A princípio, vai eu e um seminarista que vai morar numa casa, né? A princípio, nós não vamos ter cozinheira, nem... A gente vai fazer tudo isso, lavar roupa. Você vai fazer arroz, senhor? Já sei. Não, já sei cozinhar. E também tem 2 freiras lá, que vai trabalhar nessa área pastoral, junto com a gente, tá? Mas, só falando esperançoso, porque toda nova missão dá uma de esperança, poxa, um novo desafio, né? Que nem quando você chegou aqui. Metrópole é grande, novo desafio, né? Mas também você renova as energias, porque toda nova missão é um começo. Com certeza. Não é? Um cantor, ele diz que toda vez que ele sobe no palco, é um novo show. Por isso que ele faz. Todo show é o melhor. Porque aquele é único. Não é? Aquele é único. É outro lugar, outra plateia, outro povo. Não é? Então é um começo. E ele vai dar o seu melhor. Então a nossa missão é um começo, é o melhor. Nós vamos dar o nosso melhor. Porque não é uma continuidade. Você vai recomeçar. Não é? Então você vai dar o seu melhor. O senhor, na sua opinião, assim, só no pensamento, o que é que o senhor vai sentir mais falta daqui da Paróquia de Cristo Rei, além de nós, né? Deixa eu te dar umas porradas. Vou sentir falta da pizza que o Arthur não paga. Não. Na verdade, eu acredito que a gente... Olha, eu digo para vocês, eu me apego muito. Às vezes sou um pouco fechado, mas me apego muito. E quando eu saí do Uruguai, eu passei sempre celebrando, sorrindo aqui com o povo, mas quando eu chegava em casa, que eu via as fotos, principalmente dos meninos cotolengo, eu sempre chorava. Eu lembro que outro dia abro meu coração para vocês e estou muito feliz que seja o Padre Benedito que assuma a paróquia, um menino muito bom, muito alegre. Eu falei para ele que ele, vai fazer um bem aqui, vocês vão ajudar ele, é claro. No dia que eu fui anunciar que era ele, tudo bem, fiz, escrevi bonito. Aí quando eu fui assinar, chorei. Tipo assim, acabou. Não é algo tão natural que você vai aprendendo, você vai crescendo. Não é? Quando eu cheguei nesse bairro, a princípio eu me assustei, porque eu nunca tinha morado num bairro com as ruas tão assim, fininha. Não, nunca tinha morado. Me assustei. Porque eu nunca tinha morado assim, sempre morei em rua larga, tudo. Aí aqui, nesse bairro, como foi um bairro antigo, as ruas são principalmente pro seminário. Eu me perdia pro seminário. Lá na casa do Arthur também, né? Para você ir pro Salvador, você não consegue ir, não é? Eu não conseguia ir, eu errava. Mas aí você vai se adaptando, né? Você vai se adaptando e você vai se apaixonando com o povo.
a alegria do povo, né? Um povo muito alegre, um povo muito cortês, um povo muito, assim, de religiosidade mesmo na paróquia. É claro que tem muito desafio a Com paróquia, certeza. como sempre, somente nesse tempo de pandemia, tudo, pós-pandemia, tem muitos desafios, né? Por aí em frente. O senhor se arrepende de não ter feito alguma coisa pela paróquia ou alguma coisa aqui? Não, arrepender não, mas eu vou te dizer o seguinte: tem coisas que você gostaria de ter feito melhor, mas eu sou limitado. Uhum. Eu sou limitado. Às vezes a gente pensa que sabe tudo, mas tem coisa que você é limitado, tem coisa que você não consegue tudo, não é? E às vezes não dá. Você Não dá para abraçar o mundo. Não dá para. Você é bom em muita coisa, você é 100%. Mas em muitas coisas você não é tão bom. Consegue resolver. Você não é tão bom. Mas graças a Deus, olhando tudo isso, nós passamos por isso. Mesmo na pandemia difícil, nós ainda tivemos a divisão da paróquia, viu? Então, que é um desafio também, a divisão. Graças a Deus que a outra parte vai crescer muito. E aí eu não fiquei parado, porque eu sempre toquei no meu coração o que eu achei muito, senti muito, que eu queria mais. Eu queria mais e eu acho que eu precisava ser mais correspondido. Uhum. E as pessoas ir comigo mais. E às vezes faltou mais um pouquinho. Eu queria ir mais. Eu queria ir mais pro Vareta. Eu queria ir mais para a comunidade. E faltou isso. Eu me ofereci muito e faltou aquela iniciativa de dizer assim, padre, venha, vamos lá. Não é? Acho que faltou isso, eu senti isso. Lá no meu condomínio aceitaram o senhor, né? Nossa, por sinal, fui lá, fiquei muito feliz. Uma capela nova. Nós já fizemos o piso, foi um desafio e eu falei para você, vamos. Então nós fizemos, por exemplo, nosso trabalho. Começamos lá em Santa Luzia, que são capelas pequenas mesmo. Simples, gente, simples. Porque eu digo assim, olha, não adianta a gente investir em coisa grande, a comunidade tem que trabalhar. A gente faz o básico, faz uma chupana básica, mas é a comunidade que tem que avançar, tem que conseguir recursos e fazer sua igreja grande. Cristo Rei começou com uma pequena capelinha. Sempre começa debaixo de uma árvore. Aquela igreja que a pessoa chega e já está pronta, ninguém dá valor. Verdade. Porque você não se sente parte. Com certeza. Então é importante toda uma história. Primeiro igreja povo, depois igreja estrutura. Aí, graças a Deus nós conseguimos lá no Santa Luzia, nós conseguimos aqui no Nossa Senhora de Fátima, um povo bem animado, estamos avançando. A gente vê que são pessoas pobres, mas pessoas que têm uma grande vontade, né? Quando eu vou lá, eu vejo as crianças carregando o seixo. Isso é engrandecedor, né? Isso é muito bom. E às vezes as coisas aqui na paróquia também, quantas coisas, os projetos, que o projeto do karatê, o projeto do balé, que tem mais de tantas pessoas, né? E eu acho que a gente nunca termina nunca. Se terminar, acaba, meu filho. Tem que deixar sempre para o outro, né? O outro vai dando um rosto dele. O outro vai entendendo com a comunidade, assim, não, vai entendendo. Padre, o Padre Pedro estava trabalhando por aqui, mas talvez, se a gente continuar trabalhando aqui, melhorando isso aqui, vai ser melhor para nós. Porque, olha, gente, de um ano para o outro, muda muitas coisas. Um celular desse para o outro ano, isso aqui já não vale muito. Verdade. Entendeu? As coisas vão mudando muito rápida, né? Uma coisa que a gente trabalhava 5 anos atrás, hoje já não é tão bom. Então tem que sempre avançando. Tem que se adaptar também avançando. Aquela nova realidade, aquela nova forma de agir. E eu só agradeço. Pronto. É assim mesmo a vida. O senhor já está preparado para ir embora? Olha, não arrumei nada ainda. Eu estava perto da sua viagem. Mas eu estou esperando o Padre Benedito chegar e o Padre Ribamar também, a gente começar a conversar. E dia 8 eu desço para visitar meu pai e de lá já desço para Brasília. E eu não sou de muita coisa. Eu prefiro que tudo eu leve na cabeça, no coração, menos coisas possíveis, né? Que é aquele pedido de Jesus Cristo. Não leveis 2 túnicas, não leveis muita coisa.
porque coisa demais vai nos atrapalhando. Com né? certeza. E eu não. Às vezes a gente diz assim, eu vou levar coisa demais. Chega lá, eu ganho uma camisa, eu ganho um short, não é? Não precisa levar muita coisa. Lá vai ser outra. As pessoas vão dando. De roupa. Vai ter que ter outra roupa. Não, as pessoas são boas. Cada lugar é uma nova estrutura. Com certeza. O que o senhor acha de mais importante que o senhor vai levar para o pessoal de lá daqui, o pessoal aprender? Para lá? É. Essa religiosidade mariana lá também tem muito, viu? Lá Nossa Senhora da Conceição. Mas essa religiosidade Do Sírio é muito grande, é muita fé. Depois vai se fazer ciclo fluvial, vai ter lá o Padre Pedro lá segurando as imagens. Vai encontrar lá que eu sei que isso Lá tem um negócio da entrada da barca, entrada da Santa, que a Santa sai do outro lugar para chegar, né? de barco. Isso. Tanto em Borba como lá. Agora, o santo da área pastoral que eu vou assumir, aí eu não sei como é que tem. A gente vai criando, vai vendo o que o povo gosta, qual é a religiosidade, a gente vai. Nenhum lugar é igual ao outro. Sim. Nenhum lugar é igual ao outro. Aquela questão, o senhor chega um pouco calado. E você vai humilde. vendo. Você vai vendo o que pega. O que pega a gente faz. O que não pega a gente vai mudando, né? Com certeza. Padre, uma pergunta. Os internautas. Tem uma pergunta aqui de um dos nossos seguidores aí. Que a gente gostaria de fazer para o senhor. Quem fez a pergunta foi a Meg. Oi, Meg, tudo bem? A Meg é terrível. Lá vem bomba. Padre Pedro, neste mais de 10 anos de sacerdócio, além de Jesus presente na Eucaristia, em que momento o senhor se sente mais que sua vocação se renove? Olha, eu vou dizer para vocês. É claro que todo padre na Eucaristia é a grande renovação para um sacerdote. Eu posso falar agora que eu estava na Itália. Olha. E como eu estava sempre em encontros, saí da Itália, fui para o retiro, então eu fiquei praticamente 45 dias sem presidir uma Santa Missa. Eita. Presidir não quer dizer que eu concelebre, né? sim. Mas eu sentia tanto, eu falava com o padre Josimar, nossa, eu tô com saudade de celebrar a missa. Ele falava também, eu tô com saudade do povo. Porque na Itália, nenhuma missa, assim, a gente presidiu, porque era mais o provincial que presidia. E no retiro eu presidi uma missa para os freis, três freis e 2 senhoras na casa deles, e depois uma missa para o pessoal que estava fazendo retiro. 2 missas até chegar aqui dentro de 40 dias. Então você sente muito. Mas, além da Santa Missa, eu acredito que a maior realização, não sei se vocês nunca perceberam, são os atos de caridade. Meus olhos brilham. Pode ver que eu choro, porque para mim é muito profundo os atos de caridade social. Vocês podem ver que minha fala sempre tem estender a mão, abrir o coração, tocar, não é? Sempre está isso, porque eu sempre aprendi que, além de celebrar a missa, Dom Orion dizia que tinha que descer do altar, não é? Fazer como Jesus, lavar os pés. Para mim isso é muito enriquecedor. É enriquecedor isso demais. A gente precisa, na verdade, mais padres assim, que andem com a gente também numa missão, numa caminhada dentro do Vareta, por exemplo, que é um ambiente que é um pouco... vivem à margem do bairro. São que precisam, né? Eu lembro muito bem na pandemia, quando a gente foi fazer as entregas de cesta de alimentos, tudo que a gente levou, tudo. Todo mundo falava, cadê o padre? O padre pode vir aqui? Eu falei, não, vamos passar o recado de vocês para lá, para ele, e com certeza ele vai uma hora ou outra aparecer aqui. Mas a gente vê a necessidade do povo também de enxergar o padre, enxergar a pessoa, o representante da igreja também andando junto. E você, não sei se vocês perceberam, mas desde quando começou aqui eu sempre estou junto, né? Às vezes eu passo um pouquinho ali enganando, mas eu estou bem. Mas se é para fazer, eu faço. Eu lembro que quando teve lá no Ceso lá atrás que derrubou o muro, eu fiquei até de tarde fazendo massa. Eu não tenho problema. Porque a gente aprendeu desde base, né? Não tem frescura. Eu acho que não tem medo de sujar as unhas, sujar os pés.
É isso que Eu não tenho medo disso. Talvez a congregação Ouro Unida seja o diferencial Isso é o dela. diferencial, isso. Você pode ver o Padre Lote, até exagerava, é claro, de tudo isso. Eu botava a gente para bater concreto mesmo. Sim. E outros padres também. A gente vê tantos outros que fazem essas coisas mesmo. Eu vi lá o padre José Vicente, tão velhinho, 90 anos, mas pega a sua vassourinha e fica. Então isso é um diferencial, né? Mas é claro, é de cada pessoa, né? Tem aquelas pessoas que fazem. Ninguém faz tão bem o que você faz. E você não faz tão bem o que o outro faz, né? Então, cada um tem um dom, cada um tem um carisma. E aí, Ave Maria e avante. Amém. Tem outra pergunta aí, né? Faça as perguntas, Capra. A outra pergunta foi do Anderson. É o seguinte. Hoje a Igreja Católica se posiciona ou prefere não se envolver com as discussões políticas atuais do nosso país? O senhor, como membro da igreja, do clero, tudo... Deixa eu te dizer, a igreja por si, todo ser humano ele deve ser político. Político no sentido pleno da palavra, mas não partidária, né? A partir do momento que você é partidário, você vai ferindo. A igreja ela está sempre ao lado do povo. Ela está sempre ao lado da justiça social, não é? Ao lado da justiça social. Por isso que a igreja, muitas vezes, ela é criticada porque ela fala, ela denuncia, e às vezes machuca muito o ego de muitos políticos, né? É claro que eu estou falando como igreja. Agora tem padres que é político, e eu posso até falar até chato, né? Que se toma partido. E eu acho que em nenhum momento vocês viram eu falar que eu acredito que acolha todos, nossa maior política é o acolhimento de todos, né? Mas como cidadão eu tenho minhas preferências, não é? Mas como um ser público de igreja, eu falo como igreja. O senhor é fiel à doutrina da igreja, a igreja, não é? Que a igreja preza muito pela vida, pela justiça social, não é? Por aí em diante. E hoje o Dom Valmor, que é o presidente, ele tem cutucado muito isso, né? E às vezes principalmente nesse período, tem tocado muitos corações, tocado muitas feridas, né? Mais ou menos isso. É um assunto realmente. Mas a igreja, você pode ver, como o Papa fala, o Papa não fala em partido, mas ele fala de uma política muito forte. Da política do social, da política daqueles que só buscam ter, da política daqueles que roubam, da política daqueles que diz que luta pela paz, mas vende arma. Que hipocrisia é essa, né? E a gente luta para que todos tenham igualdade, né? A gente vê muita coisa pelo mundo, a gente não pode se calar. Mas saber como falar para não agredir e saber tocar o coração de uma forma educada, né? Mostrar Jesus, né? Mas se tiver que falar, fale de uma forma educada. Vamos lá, mais... Agora uma curiosidade que a gente tem aqui. Tem uma piada pra gente fazer pra ele ou o Padre Benedito a piada? Não, vamos fazer pro padre. E o Padre Benedito também. A gente tem na verdade é uma dúvida. Meu Deus, lá veio o ar. Se o senhor tem um rio aqui de água parada. Meu celular, senhor, vou perder meu celular agora. Tem um rio de água parada aqui, perto de uma cidade. Aí o senhor vai lá. Assim, parada lá, não tem nascente nem nada, só tá parada lá. Uma piscina. Se o senhor vai lá e benze essa água, ela vira santa, né? Água benta. Não é isso? Sim. Não, mas claro, não é assim. Não, ela tá parada lá. Ela tá parada lá e o senhor benzeu aquela água. Virou água benta. Sim. Correto? Correto. Mas não a gente não vai sair nessas loucuras. Não, é uma curiosidade. Não é essa loucura também, não, né? Deixa que eu... Aí essa água evapora. Vira uma chuva benta. Olha. Minha sabidinha, hein? Gente, é claro que a bênção, gente, é válida, mas não é assim também, não é?
Essa é uma. Uma vez eu perguntei pro padre Benedito se ele abençoasse a chuva arrebentar. Ele falou que sim, mas eu acho que era uma piada, brincadeira com nós. Não, ele falou, acho que mas não é assim também, gente. Não vamos ser Não, aí claro. brincar com a bênção, né? É assim, tipo, só acusando ali aquela água. O povão é claro que a bênção. Outra pergunta que não quer calar. Além do vinho canônico que é consumido durante o altar, nas celebrações, tudo, o senhor ainda consegue consumir algo, que eu digo álcool por fora, tipo uma cerveja, o senhor bebe? É proibido o padre beber? Não, não é proibido para ninguém. Ninguém não é proibido. A gente está falando do equilíbrio. Do equilíbrio. O desequilíbrio que é pecado, que é o erro. Né? Mas o equilíbrio faz parte da vida do ser humano. Você tomar um copo de cerveja, você tomar um copo de vinho. Por exemplo, numa cultura da Itália, a gente não senta numa mesa sem tomar vinho. Não é álcool? É. Sim. Então, nós estamos falando de um equilíbrio. A partir do momento que você passa do equilíbrio, se você não tem um equilíbrio, aí que é o erro. Não é? Aí é o grande erro. Mas beber a cerveja ou beber o vinho tem mais álcool do que cerveja. Sim. Entendeu? Não é a cerveja, não é o vinho em si. Né? Porque às vezes a pessoa diz, é pecado. Porque às vezes as pessoas... É pecado tomar cerveja, mas eu tomo vinho, não é pecado. Mas se o vinho tem mais álcool... Padre, às vezes as pessoas se assustam. Olha o padre bebido ali. Não, agora é o seguinte, deixa eu te falar o seguinte. É você saber se comportar, você saber não escandalizar. Jesus, não escandalizei os pequeninos. É você saber aonde você se comportar, né? Você nunca me viram aí em boteco aqui. Não. É saber se comportar, é saber sair, é saber comer uma pizza, é saber beber uma cerveja, mas saber com responsabilidade. Com certeza. Não é a imagem da igreja. Isso é para todo mundo, não é para o padre, é para você que é pai de família, você jovem. Você saber divertir, mas sem encher a cara. Com pudor, né? É porque tem aquilo, né? Tem, tipo assim, o Arthur, o Arthur da igreja tá bebendo ali, entendeu? Sim, mas se Aí ele depois beber tá na uma igreja. cerveja com responsabilidade, não tem Eu não problema, bebo, gente. Não, só exemplo. Não, mas eu tô falando assim, porque eu falo é a desmedida. Com certeza. Os filósofos falavam muito da desmedida. A desmedida que nos leva para o inferno. Né? Porque você não tem controle. Tem gente, deixa eu te falar, tem gente que sabe beber uma cerveja socialmente super bem. Agora tem gente que se beber um copinho, já engoliu o capeta. Tem uma pessoa que é super dócil, super dócil, maravilhosa, tudo, mas bebeu um copinho, ela parece que engoliu o capeta. Entendeu? A diferença. Uma pessoa dessa não é Não aconselhável. pode chegar longe disso. Se é algo que te transforma, não pode. Entendeu? Socialmente, tudo bem. Mas é algo que você não pode, tem que andar à légua, jamais. É aquela questão. E por isso que eu estou falando, não estou fazendo apologia ao álcool. Eu estou falando de socialmente, de equilíbrio. De equilíbrio. Se nós não conseguimos nos equilibrar, se nós não conseguimos ter nos mantermos conscientes, é melhor nem tomar. Beba Coca-Cola zero. A gente precisa se conhecer primeiro, né? Sim, Pra gente poder saber o nosso limite, sim, não é isso, padre? mas é isso mesmo. Então, a partir talvez seja o local. Por exemplo, se alguma pessoa me vê da igreja, me vê tomando uma cerveja lá no Boi de Ouro, não é? Ela não vai se escandalizar. Mas se ela me vê bem que no bar da esquina, sentada ali, tomando uma cerveja, ela vai se escandalizar. Não é? Porque é o local que não cabe o sacerdote. Com certeza. É você saber. E em relação às drogas? As drogas. É. O padre usa droga? Não, as pessoas em si. Ah, meu filho, deixa eu dizer. Nós estamos passando por uma questão de muitos jovens se perdendo. E não somente jovens. Pais de famílias, adultos, pessoas de mais de 50 anos usando droga. Que é uma perdição total.
que são coisas que não tem, dificilmente tem volta. O senhor viveu isso no Escotolengo? Sim, as Viveu moradores essa de rua, realidade. sim. A gente vive isso na Muitos, Sopa da Caridade muito, também. muito. E, lamentavelmente, são pessoas... Vocês vêem lá na rua, são pessoas que vão perdendo o vínculo familiar, eles vão perdendo toda essa ética, essa moral, essa parte humana. Você vê lá que pessoas que não se banham mais, ela perde tudo isso. Ela perde toda a razão. Entendeu? E, às vezes, as pessoas pensam, não, é da hora, diga assim, vamos liberar, que aí... Gente... Se está proibido, se é duro, um negócio é assim, imagine se liberar. Quantas mães de família sofrem? Gente, se eu contar para vocês, quantas pessoas que vêm atrás de mim dizem não sabem o que fazer, porque a gente é ético, não pode comentar. Mas, nossa, é muito doloroso quando uma mãe vê seu filho num mundo que, sei lá, que pode morrer, ou que está perdido, que está morando na rua. É muito doloroso isso, não é? Quando uma esposa vê seu esposo se perdendo para aquilo, não consegue sair. É muito doloroso isso. Pessoas que perdem tudo, não perdem só o financeiro, filho. A dignidade. E aí a gente não é só pobre. Não, filho. Tem gente estudada, gente de classe média alta, que tem tudo financeiro, mas vai se perdendo. Começa com uma fumacinha. E aí, meu filho, já não consegue mais parar. Vocês, como jovens, tomem cuidado, viu? Não vá, venha rezar. Deixa um recado para os jovens da paróquia, padre. O senhor tá indo agora, né? No próximo mês. Mas assim, todo mundo gosta muito do senhor. Claro, tem as suas desavenças, tudo. Medo da porrada. Não, tô brincando. Mas assim, eu lembro muito bem, véspera de uma viagem assim, acho que foi pro Rio. Eu vinha na igreja, e era todo dia que eu vinha na igreja, o padre me dava uma escroteada diferente. Eu falava assim... E era tu? Por que era? Mas porque ele me cobrava algo que ele sabia que eu era capaz de fazer. Então, esse acreditar do Senhor na gente sempre foi um diferencial importantíssimo. Acho que o padre que assume uma paróquia e tem um cuidado especial com a juventude, ele está zelando também pelo futuro da igreja, né, padre? Então, o senhor deixa uma mensagem para os jovens da nossa paróquia, que estão nos assistindo também. Galera, que bom. Não, só agradecer à juventude da nossa paróquia, que continue crescendo, continue cuidando, continue evangelizando. Como o Papa João Paulo II disse, atribuído a ele, claro, que você seja um jovem de calça jeans, não é? Um jovem dos tempos modernos, que não tenha medo de evangelizar, não tenha medo de ser cristão, não tenha medo de ser católico, não tenha medo de ser, como Dorion diz, o sol, não só do amanhã, mas o de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês, guardo cada um de vocês aqui no meu coração, tá bom? Ele tá chorando. Que Deus abençoe. Padre, mais outra coisa, o senhor se importa com os apelidos? Chama o senhor de meu malvado favorito, né? Não ligo. O senhor até gosta. Não, eu não ligo. Não. Eu, geralmente, quando termino, eu falo, seu carequinha nota 10. Não ligo não. Porque eu sei que são apelidos carinhosos, não é falta de respeito, não é nada. Eu falo também com vocês alguns. Se eu falar... Não é, gente? Então a gente agradece seu esforço, né, com a juventude que o senhor sempre nos dá, né, nas suas viagens, nas suas loucuras que a gente faz aqui no podcast também. E a sua escolha foi muito boa, né, que é o Padre Benedito, ele também junto com a gente, né, com a juventude. Se fosse um padre que não fosse com a juventude, talvez a gente ficaria meio retraído, assim, não daria apoio. Existe um dos lugares que a juventude não tem apoio, né? Sim, muito. Fica meio desmotivado. Aí tu não vê jovem na igreja. Mas muito obrigado. Eu acredito que esse ano vai ficar mais o Padre Benedito e o Padre Ribamar. O Padre Ribamar já é mais silencioso, mas ele é muito espirituoso, tá? Sim. Quando vocês precisarem, chame ele para dar uma palestra, falar sobre a oração. Ele é muito inteligente, viu? Mas ele é muito quietinho. Parece a Madre Teresa de O Benedito já é mais... Vamos meditar. Então, que Deus abençoe a cada um. E eu agradeço a vocês, o sorriso de vocês, continue firme. E nós estamos aí nesses últimos dias, né?
Agora eu quero emagrecer para não afundar o barco. E uma última coisa, padre. 50 anos da paróquia, o senhor está fazendo parte dessa história. Uhum. Agora a mensagem é para todos os paroquianos. Ai, que bonito, da paróquia. 50 anos, não é qualquer paróquia que se comemora 50 anos, né? Eu me emociono quando eu falo, porque é toda uma história orionita aqui. Nessa região propriamente dizendo amazônica, mais adentro, que aqui o Pará é mais adentro, não é? Essa é a nossa primeira entrada, nossa primeira casa dentro, propriamente dizendo, dessa Amazônia. Não é que nós chegamos aqui no Tocantins, quando ainda muita parte, fazendo 70 anos que nós chegamos ali. E aqui nós estamos 52, ou seja, nós estávamos lá 18 e viemos para cá, não é? E daqui nós chegamos nesse bairro, que era um bairro assim, pacato, era um bairro que estava iniciando, era uma posse, não era? Onde as pessoas chegavam e pegavam seu lotezinho, pode ver que as ruas são mais ou menos assim, e foi crescendo esse bairro. E nesse crescimento nós chegamos bem no começo também. O padre Hélio dizia que aqui não dava para caminhar carro aqui, daqui era só a lama. Se misturou a história da igreja com o Isso. bairro. Então, a igreja aqui se mistura com o do bairro, né? Por isso, falar do bairro Guanabara é falar também da paróquia Cristo Rei. Os orionitas chegaram a 52 anos e, como paróquia, há 50 anos, não é? Nós estamos aqui desde o início. O início que começou com as irmãzinhas fazendo uns tecinhos ali, e depois o padre chegou, depois o padre Hélio, e foi assumindo, e chegou até onde nós estamos hoje. Eu acredito que quantos padres passaram por aqui, foram deixando o seu legado, foram transmitindo o seu carisma aqui, o carisma de São Luís Orione, né? E a gente está sempre passando. Então eu quero agradecer a cada um de vocês, deixar meu grande abraço para cada um de vocês, continue firmes, continue trabalhando, ajude o Padre Benedito, seja um sinal da graça de Deus aqui na nossa paróquia. Dentro de poucos dias, os padres vão estar aqui, o Padre Hélio está com muita alegria para estar aqui com vocês. Não imagina a felicidade. De 50 anos atrás, ele estava aqui e hoje, 50 anos depois, ele celebrará a missa, né? E também o Padre, lógico, eu fiz questão que ele viesse, porque ele é um dos grandes incentivadores dessa igreja. E o Padre Josumar como nosso superior. E também o nosso bispo como nosso pastor, né, que vem encerrar essa festa. Só não vai estar o senhor, né? Eu estarei depois do Mar Jordão, depois do Rio Vermelho. Mata dentro. Mata dentro. E também, gente, nós vamos estar aí esses dias trabalhando. No dia 7, a posse do Padre Benedito, nós estaremos juntos, rezando com ele, abraçando ele. No dia 6 também tem aquele jantar, que é R$25, é uma forma de nós confraternizarmos também. E eu ouvi falar que esse jantar, o senhor paga R$25 e vou ter um direito à dança com o senhor. Quem pagar mais 25 eu dou. Só 25 só tem direito a um abraço. Mais 25 eu danço uma parte, viu? Eu vou me leiloar nesse dia, viu? O primeiro lance é R$50. Não, gente, brincadeira. Então, dia 6, vamos lá confraternizar, das 20 horas em diante. Dia 7, vamos estar aqui com o Padre Benedito, às 19 horas. E dia 8, já estou indo em direção a visitar meu pai, depois Brasília. E no dia 20, eu já assumo lá em Novo Aripuanã, juntamente com algumas religiosas que estão lá, o clérigo, a nova missão no coração da Amazônia, Novo Aripuanã. Nosso muito obrigado, nosso abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Não vou chorar, viu? Hoje não. Hoje não. Se chorar a gente grava. Mas a gente agradece a presença mais uma vez do padre, sempre uma alegria estar na presença dele, ilustre, principalmente quando tem comida, né, padre? Mas hoje tá galo duro. Mas a gente deixa o agradecimento realmente a ele, desde já uma boa missão, que Jesus sempre esteja acompanhando o senhor, que ele está bem presente mesmo na sua vida desde o início.
Então a gente agradece o nosso público que acompanhou a gente até agora no final. Deixa o seu like, curta aí, compartilha, né, padre? Compartilha, deixa seu like. Olha aqui, meu filho, é linguagem nova. Muito obrigado a todos vocês. Até mais, galera. Até mais, tchau, tchau. Ave Maria e avante. Ave Maria Avante.